Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Hoje o nosso Chega Mais Perto é aquele vídeo especial, grande, maior que os outros. É o resumo da semana que passou e uma projeção da semana que está diante de nós. Por isso, eu agradeço muito a você por estar aqui, por reservar esse espaço para acompanhar conosco esta mensagem da Palavra de Deus. Lembre-se que este é o momento em que a gente não faz simplesmente uma meditação, mas a gente faz um estudo bíblico, um estudo mais profundo da Bíblia, Então eu quero pedir a você que pegue a sua Bíblia, pegue a sua caneta. Eu tenho aqui meus papéis de anotações, tá vendo? Tenho aqui as minhas Bíblias, várias versões, para a gente então estudar profundamente a Palavra de Deus. Veja, são várias versões, tem mais ali, não cabe aqui na minha mão. E a nossa ideia é estudar a Bíblia mais profundamente uma vez por semana, tá certo? Porque durante todos os dias da semana nós temos meditações curtas de 8 a 10 minutos, mas hoje, uma vez por semana, a gente faz um estudo maior, tá bom? Eu quero pedir a você que convide os seus familiares para se reunirem agora, chama o seu marido, chama a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, os seus convidados, seus amigos. Talvez você esteja vendo esse vídeo num pequeno grupo, ou numa classe bíblica, ou até mesmo numa igreja. Ou talvez você esteja sozinho ou sozinha, não importa, não tem problema nenhum. O importante é que a gente pode agora, livremente, com oração, estudar a Palavra de Deus. O resumo da semana tem como título A Esperança é Jesus. E sobre esse tema geral, nós queremos então estudar vários textos da Bíblia hoje e fazer um estudo bem mais aprofundado. Combinado? Antes de eu fazer a oração inicial, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal. Se inscreva, por favor, se inscreva, curta os nossos vídeos, aquele famoso like, curta os nossos vídeos, comente também os vídeos, faça um comentário, não importa que seja uma coisa pequena, um amém, um louvado seja Deus, um pedido de oração, um agradecimento, o que você quiser, comente o nosso vídeo aqui embaixo no chat. E também pegue esse vídeo e manda para os seus amigos para que mais pessoas conheçam a Palavra de Deus. Quando você faz essas coisas de curtir, se inscrever, compartilhar, essas coisas todas, você está passando uma mensagem para todo mundo de que esse vídeo, esse estudo bíblico é importante. Ele tem uma relevância muito grande. E assim você se une a mim na pregação do Evangelho. E a gente pode levar a Palavra de Deus para mais pessoas, para que mais pessoas sejam salvas em Cristo Jesus. Amém? Maravilha, muito obrigado, excelente. Vamos então agora curvar a cabeça, fechar os olhos e fazer uma oração para começar efetivamente o estudo bíblico. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Agora, querido Pai, nós vamos ler, estudar, meditar na tua palavra. Pedimos sabedoria, pedimos que o Senhor purifique o nosso coração, nossa mente, perdoe os nossos pecados e nos permita ter uma mente limpa, aberta, para ouvir a voz do Espírito Santo e para entender a mensagem de hoje. Que ao estudarmos a Bíblia, o Senhor realize em cada um de nós o milagre que nós precisamos. O maior deles, com certeza, é a salvação. Abençoa, portanto, este homem, esta mulher, esta pessoa que ora comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A esperança é Jesus, você já ouviu essa frase muitas vezes. Vários pastores, pregadores no Brasil, na América do Sul, no mundo inteiro, já falaram sobre esse tema. A esperança é Jesus. Bom, se você fala que Jesus é a esperança, é porque existe a desesperança ou o desespero. E nós precisamos então partir primeiro da situação em que nós nos encontramos para então mostrar a esperança em Jesus como a solução. E você vai saber como é que isto se torna uma solução para mim e para você e para mim. Tá certo? Nós vamos então abrir a Bíblia primeiramente em Apocalipse 12, versículos 7, 8, 9 e 10. Pegue a sua Bíblia, eu estou com a minha aqui, estou abrindo agora com você. Pegue uma caneta, anota os textos direitinho, e isso vai lhe fazer muito bem. Apocalipse 12, de 7 a 10, fala assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Agora verso 8. Todavia não prevaleceram,
nem mais se achou no céu lugar deles. Agora verso 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Verso 10. Então ouvi grande voz vinda do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Até aqui. Bom, esse texto está dizendo resumidamente que houve um grande conflito no céu, que houve uma peleja no céu, uma batalha no céu, e essa batalha, essa guerra no céu foi entre o bem e o mal. Mas lembre-se que nós já estudamos sobre isso aqui em vídeos anteriores. Deus não criou o mal, Deus criou tudo perfeito, maravilhoso, e criou Lúcifer, que era um anjo de luz. Mas Lúcifer se rebelou contra Deus por uma escolha pessoal, por uma decisão pessoal, por usar erradamente o seu livre-arbítrio e, consequentemente, ele se tornou o inimigo de Deus. E esse inimigo de Deus hoje é conhecido como Diabo, Satanás e outros nomes mais que a Bíblia mesma nos apresenta. Tá certo? Então o inimigo ele se rebela contra Deus no céu e ele consegue contaminar uma quantidade de anjos. Por isso que o texto fala que houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos. O dragão é Satanás, os seus anjos são os anjos que se rebelaram com ele. Miguel é Jesus e os anjos de Miguel são os anjos que se mantiveram, que permaneceram fiéis. Assim houve essa grande batalha entre o bem e o mal nos céus. Deus deu chance para Lúcifer se arrepender, para os demais anjos que se rebelaram com ele, Deus deu muitas oportunidades. Você sabe que Deus é um Deus de oportunidades, da segunda chance, da terceira chance. Sabe que Deus é um Deus misericordioso, compassivo, bondoso, cheio de graça. E Deus deu essas oportunidades todas a Lúcifer e aos anjos rebeldes. No entanto, eles não aceitaram, eles não se converteram. Então Deus tinha duas opções: ou Deus matava o inimigo e os anjos maus, ou Deus deixava passar um tempo para revelar quem era quem nesse grande conflito. Bom, se Deus matasse Lúcifer, ficaria confirmada a acusação dele, porque Lúcifer acusava Deus lá no céu de que Deus não era bom, de que Deus não era amor, de que Deus não era aquilo que os anjos pensavam. Deus era assassino, ditador, um Deus intransigente, um Deus maldoso, um Deus violento, um Deus bravo. Então o inimigo espalhou uma fake news, uma notícia falsa no céu. E aí, se Deus mata Lúcifer, ficava então confirmada esta acusação que era falsa, mas que poderia ser ter uma consequência muito pior. E Deus é sábio demais, conhece o futuro, conhece o ser humano, conhece os anjos, conhece tudo. E Deus então não matou o inimigo e os anjos rebeldes. Deus os expulsou do céu e deu tempo para que o tempo revelasse quem era quem. Hoje nós já sabemos claramente quem é Deus e quem é o inimigo de Deus. Sabemos o caráter do bem e o caráter do mal para tomarmos uma decisão ao lado de Deus, o lado certo. Bom, o fato é que quando Lúcifer e os anjos rebeldes foram expulsos do céu, eles então vieram para a terra. E aqui na terra foram tentar Adão e Eva. Se você vai para Gênesis 2, 16 e 17, Deus fala para Adão e Eva: vocês podem comer de todos os frutos das árvores do jardim, mas desse fruto aqui vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês morrerão. Gênesis 2, 16 e 17. Aí vem Lúcifer, no capítulo 3 de Gênesis, usando uma cobra, uma serpente, e o inimigo faz uma confusão, ele torce as palavras de Deus, ele faz uma pergunta capciosa, uma pergunta ardilosa, e ele provoca a Eva para que a Eva abra um diálogo com ele. E foi justamente isso que aconteceu. Veja, Gênesis 3, verso 1, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, a pergunta que Satanás fez através da serpente para Eva era uma pergunta capciosa, porque Deus não havia dito isto que o inimigo perguntou. Deus havia dito: vocês podem comer de todos os frutos das árvores do jardim, menos do fruto desta árvore.
Mas a pergunta foi bolada de uma maneira provocante, de uma maneira que pudesse despertar em Eva um diálogo. O inimigo fala assim: é assim que Deus disse, não comereis, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja, a pergunta foi essa. E aí no verso 2, a Eva responde e fala assim: não, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus falou para não comer, porque se nós comermos, nós morreremos. Então, quando a Eva responde ao inimigo através da serpente, a Eva abre uma via de diálogo. E aqui uma coisa que eu quero falar para você. Vem cá, vou te falar uma coisa muito importante. Você sabia que nós, seres humanos, não podemos dialogar com Satanás? Toda pessoa que tentou dialogar com Satanás perdeu. Por quê? Porque você e eu somos seres humanos pecadores. E o inimigo é um anjo caído, mas é um anjo. Então, não dialogue com o inimigo. Não dê espaço para ele. Quando a Eva dialogou com o inimigo, aí foi a sua derrota, sua derrota fatal. A Eva, quando percebeu, já estava envolvida num diálogo e já estava, inclusive, duvidando de Deus, questionando a Deus. E o inimigo então dá o golpe ali na Eva e finalmente fala no verso 4: então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. E põe uma contradição, se opõe claramente à palavra de Deus. O que aconteceu lá no céu, naquela guerra, agora acontece no jardim do Éden, quando o inimigo faz um trabalho bem elaborado para levar o Adão e a Eva ao pecado. Finalmente, o pecado entrou na vida humana. O pecado entrou definitivamente na vida dos seres humanos. A partir de que Adão e Eva pecaram, então todas as pessoas que nascessem de Adão e Eva como filhos e descendentes de Adão e Eva, que são todos os seres humanos, nasceríamos com a natureza pecaminosa. Então, o bebezinho quando nasce, já nasce com a natureza pecaminosa. Toda pessoa quando nasce, já nasce com a natureza pecaminosa. Nós temos uma propensão para o mal. Veja que a criança, ela vai crescendo e logo assim, do nada, ela aprende a mentir. Os pais não ensinaram a criança a mentir, mas ela aprende, do nada. Ela faz uma coisa, os pais perguntam e em algum momento a criança mente. Você que é pai, você que é mãe, deve lembrar o momento em que o seu filho, a sua filha, mentiu pela primeira vez. Então você vai perceber que a criança, mesmo sendo uma criança inocente, inofensiva, porque nem fala, nem anda, é dependente totalmente, mas quando ela vai crescendo, ela vai revelando que ela tem a natureza pecaminosa, entendeu? A criança mente, ela engana, ela não quer repartir os brinquedos, ela tem ciúmes, ela tem inveja, são características da natureza pecaminosa de todos nós seres humanos. Aí o pecado, então, entrou na vida do homem, entrou definitivamente nesse planeta. E as consequências do pecado são terríveis, terríveis. Quando você vai para Isaías 60, por exemplo, Isaías 60, pega a tua Bíblia, abra comigo, Isaías 60, versículos de 1 a 3, mas eu vou ler apenas o verso 2, que fala assim: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Isaías fala que o mundo inteiro passou a viver em trevas. O texto fala na escuridão, nas trevas espirituais. De fato, as trevas espirituais dominaram a vida humana, o planeta inteiro. O pecado atingiu o ser humano, atingiu a natureza, atingiu toda a criação de Deus, atingiu o próprio ar, não é verdade? Ou seja, tudo que tem no nosso planeta Terra foi atingido, foi manchado pelo pecado, por esse engano maligno, entendeu? Então, como diz Isaías, e aqui eu estou com o meu computador também para fazer algumas citações relevantes para você entender melhor o assunto, o fato é que esse mundo nosso, ele iria então ao caos, iria de mal a pior. Porque o pecado ele vai se multiplicando e à medida que passa o tempo, as coisas vão, entre aspas, se atualizando, entre aspas, modernizando, na verdade é mundanizando, né? E a coisa vai de mal a pior. Como diz Isaías, o mundo estaria em trevas. Hoje você vê trevas espirituais na vida das pessoas, no casamento, na família, você vê trevas espirituais nas escolas, você vê trevas espirituais na teologia, porque existem teologias que não são totalmente puras,
Existem trevas espirituais, muitas vezes na vida do marido, da esposa, do filho, da filha. Existem trevas espirituais no mundo inteiro, por todo lado. Se você parar para ver os absurdos que acontecem no mundo hoje, as coisas horríveis, as tragédias, tanta coisa que a gente fica assim de boca aberta. Você fala, não é possível, como é que alguém fez isso, como é que aconteceu aquilo e tal. Enfim, o pecado, as trevas espirituais, a escuridão espiritual está no mundo inteiro. Deu para você entender? Então essa é a realidade nossa hoje. Aí você vai para o próprio livro de Isaías e olha só que texto tremendo que eu vou ler agora. Prepara o seu coração, pega uma caneta, anota esse texto que eu vou falar agora, porque é um texto realmente relevante para o nosso estudo de hoje, para a nossa meditação. Veja, Isaías capítulo 24, versículos 4, 5 e 6. Esse texto aqui é tremendaço. Tá pronto? Tá preparado? Então se ajeita aí na cadeira, eu me ajeito aqui na minha. Eu não é? Respira fundo. Respirou fundo e concentre-se aqui para Isaías 24, de 4 a 6. Diz assim: a terra pranteia e se murcha. Presta atenção. A terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição, olha o verso 6, atenção. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Você ouviu isso? Hein, irmã Maria? Hein, irmão José? Ouviu isso, irmão Jacó? Entendeu isso daí, ô Keila? Entendeu, Carol? Veja, presta atenção. Ô Daniel, entendeu isso daqui? Presta bem atenção no que eu acabei de ler. Olha, verso 5, vou voltar para o verso 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Agora escuta. Porquanto transgridem as leis de Deus, os 10 mandamentos. Êxodo 20, transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Entendeu por que o mundo está do jeito que está? E aí você vai para o verso 6, fala assim: por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Então esse mundo está assim carcomido pelo pecado, dominado pelo pecado. Você olha para as famílias, você olha para o cenário mundial, você olha para o cenário político, você olha para o cenário religioso, você olha para o cenário moral e você vê quanta imoral tem por aí. E o mundo está caminhando a passos largos para o seu final. É isso que nós podemos ver ao ler um texto como esse aqui de Isaías 24, de 4 a 6. O mundo está um caos, o mundo está indo de mal a pior. Entendeu ou não? As trevas cobriram a terra, a escuridão os povos, é assim que nós estamos hoje. Veja só, eu tenho aqui no meu computador a citação de mais um texto que é impressionante. Impressionante. Quando você olha assim, tem muitos textos, eu poderia ficar aqui o dia inteiro, a noite toda, estudando com você esse assunto. Mas veja, por exemplo, esse texto que eu vou mostrar para você aqui no livro de Mateus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Olha só, Mateus, capítulo 24, versículo 3. Olha só, 24, 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então veja, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram e perguntaram: Senhor, quando sucederão estas coisas que o Senhor está falando? E aí ele pergunta assim, quando sucederão essas coisas? E fala assim: e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo ou da consumação dos séculos? Então Jesus começa a responder estas perguntas. E quando a Bíblia fala sobre, quando a pergunta fala, são duas perguntas: quando e que sinal haverá? Sobre o sinal, Jesus dá uma lista de coisas aqui no capítulo 24. Olha, no versículo 4 ele fala assim, ele fala do engano. Virá o engano.
Versículo 5, ele fala assim, muitos virão em meu nome, os falsos cristos e falsos profetas. No verso 6 ele fala assim, vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras. Ele fala, tudo isso são apenas início. Ele fala assim, essas coisas são necessário que aconteçam, mas ainda não é o fim. Aí no verso 7 ele fala assim, nação se levantará contra nação, reino contra reino. Aí ele fala, fomes, terremotos, pestes. É isso que a Bíblia vem falando. Aí o verso 8 fala assim, tudo isso é apenas o princípio das dores. No verso 9 ele fala assim, vocês vão ser atribulados, muitos serão mortos, vocês serão odiados por causa do meu nome. No verso 10 ele fala assim, naquele tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. No verso 11 ele fala assim, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. No verso 12 ele fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. No verso 13 ele fala assim, quem perseverar até o fim será salvo. E o verso 14 ele fala assim, e este evangelho será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações e a todas as pessoas, então virá o fim. Então, quando os discípulos perguntam que sinal haverá, Jesus apresenta essa lista de acontecimentos. Olhando para essa lista de acontecimentos, responda para mim, nós estamos vendo essas coisas acontecerem hoje diante dos nossos olhos, sim ou não? Claro que sim, claro que sim. Estamos vendo tudo isso, todos esses eventos que Jesus mencionou estão acontecendo, é o sinal do fim. Se você vai para Timóteo, por exemplo, veja só, abra a tua Bíblia comigo em Timóteo. Se você vai para a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 1 até o versículo, a gente pode ir aqui até o versículo 5, de 1 a 5, olha o que ele fala, 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É ou não é? Estamos ou não estamos nos últimos dias? Tempos difíceis. Aí o verso 2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, inimigos, cruéis e inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Uau! Então você pega 2 Timóteo 3, de 1 a 5, você pega Mateus 24 e você dá uma olhada no cenário mundial. Gente, vamos ser bem sinceros, estamos ou não estamos vivendo exatamente isso? Então esse mundo está, como eu mencionei agora, está um caos, e esse mundo vai de mal a pior. Entendeu ou não? Vai de mal a pior. Quer você queira ou não, quer você creia ou não, essa é a realidade do nosso mundo hoje. Aí vem uma pergunta, né? Diante desse quadro todo, dessa situação toda, o que eu tenho que fazer? Tem uma saída? Não tem uma saída? Tem uma esperança? Não tem esperança? Qual é o caminho que eu devo seguir? Você pode pensar e perguntar. Bom, eu vou chamar a sua atenção para alguns textos aqui. É um estudo bíblico, tá certo? Então você vai ver que eu estou lendo um monte de textos, vários textos, e eu poderia ficar aqui um tempão mais com você. Mas vamos para Lucas. Vai lá, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 25 a 28. Anota aí. Eu tenho aqui tudo aqui, a minha caneta, já tem tudo anotado aqui. Você pode anotar aí também, Lucas 21, de 25 a 28, diz assim, atenção, meu irmão, atenção, seu Expedito, atenção, seu José Antônio, atenção, seu Ferreira, irmão Ferreira, presta atenção, irmão Ferreira, atenção, você de Sorocaba, atenção você de São Paulo, atenção você de Tatuí, atenção você de Brasília, atenção você de Manaus, atenção você de Belém, atenção você de Porto Alegre, atenção você de Santa Catarina, atenção você do Paraná, atenção você do Piauí, você do Ceará, você do Pernambuco, atenção você de Minas Gerais, você do Rio de Janeiro, atenção você de Goiás. Olha só, Lucas 21, de 25 a 28, fala assim, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas.
Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Verso 27. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Amém? 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Que texto bíblico poderoso! Você percebeu? A gente leu Isaías 60, Isaías 24, a gente leu Mateus 24, a gente leu 2 Timóteo 3, agora estamos em Lucas 21, eu li outros textos anteriormente e você vê que as coisas vão se encaixando, é como uma engrenagem mostrando claramente que todas essas coisas estão dizendo o seguinte: nós estamos no fim, estamos no tempo do fim, nós estamos no fim do fim. Entendeu ou não? E o texto aqui é claro, vou ler de novo Lucas 21, verso 28, fala assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ou seja, agora, meu amigo e minha amiga, é momento de você levantar a cabeça, olhar para cima. Não é hora da pessoa ficar perdendo tempo com aquilo que é horizontal. Nós temos que nos focar, temos que focar no que é vertical, no que é lá de cima. Porque a saída vem de cima, a solução vem de lá, a esperança vem de lá. Entendeu ou não? Enquanto estamos aqui no nível horizontal, nós temos que buscar esse Deus Todo-Poderoso. A esperança é Jesus. E eu vou mostrar para você agora que realmente a esperança é Jesus. Está bem? Agora escute uma coisa. Quero falar uma coisa para você. Presta bem atenção. Chega mais perto. Deixa eu chegar aqui pertinho de você. Olha só, vou te falar uma coisa muito importante. Quando você analisa a Bíblia, você vai perceber o seguinte, que nos primeiros 2000 anos aproximadamente, desde que o pecado entrou no mundo, até Noé, passaram-se aproximadamente 2000 anos. Houve um tempo em que o gênero humano estava corrompido, como diz Gênesis 6. Então, quando se completa aproximadamente 2000 anos da entrada do pecado no mundo, porque antes do pecado a gente não sabe quanto tempo passou, mas a partir do pecado até Noé, aproximadamente 2000 anos, sabe o que Deus fez? O mundo estava de cabeça para baixo, a rebeldia era total, a perversão era total, entendeu? Sabe o que Deus fez? Uma intervenção. Deus fez uma intervenção através do dilúvio. Deus mandou o dilúvio e acabou com aquele mundo mau daquele tempo, e é como se Deus tivesse feito uma recriação através de Noé e sua família, na arca. Aí, através de Noé e sua família, a terra foi novamente povoada. Aí o tempo foi passando e a rebeldia voltou, mais ainda. E as coisas foram se complicando, ou seja, passaram desde Noé até a Virgem Maria, aproximadamente mais 2000 anos. Mais 2000 anos. E o que Deus fez? De acordo com Gálatas 4, verso 4, Deus enviou Jesus. Foi a primeira vinda de Jesus, o Messias, que nasceu de Maria, pelo poder do Espírito Santo. Então, quando se passaram mais 2000 anos aproximadamente, então, outra intervenção celestial aqui, que foi através da primeira vinda de Jesus. Então, Jesus veio, viveu, pregou, ensinou, corrigiu, repreendeu, orientou e morreu na cruz por nós. Morreu, ressuscitou, depois voltou para os céus. E desde que isso aconteceu, até hoje, já se passaram aproximadamente 2000 anos. Então, a gente fica pensando assim, né? Deus tem feito intervenções. E eu creio, baseado em Mateus 24, Lucas 21, 2 Timóteo 3 e também em outras partes da Bíblia, de que nós estamos no fim dos tempos e que Deus vai fazer outra intervenção em breve. E essa intervenção foi o que eu li aqui em Lucas 21, 28. Vou ler de novo. Olha só. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Isto é, a intervenção que Deus fará agora é a volta de Jesus. Entendeu? É a volta de Cristo. A volta de Cristo será a intervenção celestial. Agora veja, alguém pode perguntar quando? E aí volto em Mateus 24, 3, quando os discípulos perguntaram quando. Veja então o que diz Mateus capítulo 24, versículo 36. Olha isso aqui, 24, 36, presta atenção.
Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, a pergunta é, Jesus vai voltar? Vai. Deus fará essa intervenção? Fará. Em breve? Em breve. Porque os sinais estão mostrando que será em breve. Mas aí você pergunta, mas quando? Falta 1 ano, 2, 5, 10, 50, 100, quantos anos faltam? Aí vem o texto bíblico que diz assim, a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe. Somente Deus sabe. Ou seja, Deus não revelou a nós quando seria. E Deus não revelou de propósito, dentro de uma estratégia. Porque se o ser humano soubesse quando seria a volta de Cristo, o ser humano ia viver uma vida relaxada, despreocupada e só iria se preocupar quando chegasse mais ou menos perto. Entendeu? E as pessoas não iriam servir a Deus por amor, e sim por medo, ou por desespero, ou por algum outro sentimento, menos por amor. Então Deus quer que nós sirvamos a Ele por amor, e não por interesse, nem por medo, e nem de uma forma hipócrita e falsa. Então ninguém sabe quando Jesus vai voltar. Ninguém sabe, ninguém. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Somente Deus é quem sabe. E Deus não revelou ao ser humano. Mas o fato é que a Bíblia diz que esse dia está muito perto. Esse dia está chegando. E é por isso que nós temos que nos preparar. E é por isso que fazemos aqui o estudo bíblico. Deu para você entender? Agora veja, diante desse mundo que está um caos, como nós já estudamos aqui e mostramos aqui, a pergunta vem, onde está a solução? Onde está a saída? Bem, eu tenho aqui uma série de textos que eu poderia mencionar para você. Agora veja, eu li Mateus 24, 36, não foi? Vamos ler o verso 37, o 38 e o 39. Mateus 24, agora de 37 a 39. Diz assim, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, o texto está dizendo assim, exatamente como foi no tempo do dilúvio, será agora. E se você comparar, as pessoas estão vivendo agora exatamente como viviam os antediluvianos. E Deus, que fez a intervenção lá, fará a intervenção aqui também. Que coisa tremenda, né? Você entendeu? Se você entendeu, antes que eu termine, já vai lá no joinha lá e dê o seu like. Dando like, está dizendo, entendi. Vai lá, aperta lá o botãozinho lá e dá o seu like. E se você não se inscreveu ainda, aproveita agora e se inscreva em nosso canal. Agora vamos para a parte final do nosso estudo. A esperança é Jesus. Eu tenho aqui vários textos que eu vou citar para você. Jesus fala assim, ó, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, de 28 a 30. Viu como a esperança é Jesus? Ele fala, vem a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Amém? Olha outro texto, João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Percebe que a esperança é Jesus? No texto anterior e nesse, a esperança é Jesus. Olha outro texto, veja Atos 4, verso 12, fala assim, porque na terra não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, somente através de Cristo Jesus. A esperança é Jesus, a esperança é Jesus o tempo todo, entende? Olha mais esse texto que eu vou ler para você ficar realmente impressionado. Jesus disse, João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Viu como a esperança é Jesus? Jesus disse, João 8, 12, eu sou a luz do mundo. Percebeu? Veja João 6, 48, eu sou o pão da vida. Veja João 10, verso 9, eu sou a porta. Veja João 10, verso 14, 15, 16, eu sou o bom pastor. Veja João capítulo 11, versos 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Veja João 15, verso 5, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que tremendo. Não sei você, mas eu estou falando com você, eu estou arrepiado. Porque a palavra de Deus mexe com a gente, mexe profundamente com a gente.
E agora veja, eu vou ler para você aqui um outro texto que vai chamar muito a sua atenção. A esperança é Jesus. João 14, de 1 a 3. Você sabe de cor, não sabe? De memória? Eu também sei. Não se turbe o vosso coração. Vai comigo. Continua comigo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou ou estiver, estejais vós também. Viu como a esperança é Jesus? Amém. Tremendo, maravilhoso. Olha só esse outro texto que eu vou ler para você agora. Esse eu vou abrir a Bíblia, os outros eu falei de memória e citei o texto, mas agora eu vou abrir a Bíblia com você em Isaías 33, verso 24. Vamos para Isaías 33, 24. Olha que texto maravilhoso, diz assim: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Quando Jesus voltar, ele vai nos dar um novo céu e uma nova terra, e nós seremos felizes para sempre, e nenhum morador vai dizer, estou enfermo, porque não haverá mais pecado e não haverá mais enfermidades. Amém? Amém, amém, amém? Deus seja louvado. Amém por isso. Agora veja, Jesus é a esperança. Ele foi a esperança para muita gente no passado, é a esperança hoje e será a esperança no futuro também. Olha só, Jesus é a esperança, foi a esperança para o homem que era um leproso. Lembra? Mateus capítulo 8. Jesus foi a esperança para o leproso. Jesus foi a esperança para o paralítico, João 5. Foi a esperança para o cego, João 9. Jesus foi a esperança para aquela mulher que tinha uma hemorragia que não estancava. Jesus foi a esperança para aquela mulher prostituta. Jesus foi a esperança para Zaqueu. Jesus foi a esperança para Nicodemos. Jesus foi a esperança para tantas pessoas como Paulo, como Pedro, como João, como os discípulos e como todos aqueles que estavam ali ouvindo as suas palavras. A esperança é Jesus para o homem, para a mulher, para o jovem, para o adolescente, para o juvenil, para a criança, para os casais, para o casamento, para a família. Jesus é a esperança. A esperança é Jesus. E deixa eu finalizar falando com você mais uma coisa interessante. Eu sei que existem pessoas enfrentando terríveis lutas. Eu sei que existem pessoas passando pelo vale da sombra da morte. Tem pessoas passando por um vale de angústia, de lágrimas. Nesse momento eu estou falando com alguém que está numa cama de enfermidade, outro está no hospital, outro está numa cadeira de rodas, outro está com uma depressão terrível, outro está pensando em se matar, outro está pensando em abandonar tudo, jogar tudo para o ar e sumir no mundo. Cada um tem suas lutas, suas dificuldades. Estou falando para o homem rico que está me assistindo. Estou falando para um professor. Estou falando para um artista. Estou falando para um cantor. Estou falando para alguém que em algum lugar está estudando a Bíblia comigo agora. Você pode estar em casa, pode estar viajando, pode estar no hotel, pode estar no escritório, pode estar num grupo de amigos. Você pode estar em lugares estranhos até. E você está assistindo, ouvindo essa mensagem. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano para você. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus vai mudar você. Vai converter você. Eu sei que Deus pode fazer isso. Mesmo que você tenha ido longe demais. Aos seus olhos você foi longe demais. Mas não existe um lugar tão longe que a graça de Deus não alcance. Não existe um lugar tão profundo que a misericórdia de Deus não alcance. Eu sei que Deus é misericordioso. Eu sei que Deus é um Deus cheio de graça. Eu sei que Deus é um Deus perdoador. Eu sei que Deus é um Deus da segunda chance. Então, meu amigo e minha amiga, olha para mim. Olha para mim. Não abandone essa fé. Não abandone a igreja. Não abandone Jesus. Agarre-se com todas as forças nas mãos de Jesus. Entrega a sua vida nas mãos dele. Entrega o seu coração nas mãos dele. E ele vai fazer uma obra tremenda na sua vida. Você aceita? Se você aceita, levante a mão e diga, eu aceito. Levanta a mão. Levanta essa mão.
Tá difícil levantar? Levanta a mão, meu amigo, e diga: eu aceito. Levanta a mão, minha amiga, e diga: eu aceito. Levanta a mão, você que se afastou dos caminhos de Deus, e diga: eu aceito voltar. Levante a sua mão, eu vou orar por você. Mas eu quero fazer um convite para você chegar mais perto, para você procurar uma igreja adventista do sétimo dia. Na sua cidade, no seu bairro, no seu país, onde você estiver. Procure uma igreja, procure o pastor da igreja, procure os anciãos da igreja. Diga que você assiste os nossos vídeos. Eles vão te receber, você será orientado, orientada, vai conhecer mais a Jesus e vai começar uma vida nova e vai ser mais feliz, vai ser mais abençoado, mais abençoada. Creia nisso. Amém? Amém? Mantém sua mão levantada. Vamos orar. Pai querido, obrigado por esse estudo, por essa mensagem, porque a esperança é Jesus. Louvado seja o teu nome, porque Jesus vai voltar, vai acabar com todo o mal, todo o sofrimento, toda a angústia e vai nos dar uma vida eterna, maravilhosa, perfeita ao teu lado. Abençoe este homem, esta mulher que necessita de um milagre, necessita de uma intervenção celestial, necessita, Senhor, de um toque sobrenatural do Senhor na vida dela, dele. Agora eu entrego nas tuas mãos. Obrigado, meu Deus, por nos ouvir e nos atender. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. E atenção, dê o seu like, se inscreva no canal, comenta e compartilhe. Tá bom? Muito obrigado. Fica na paz. Deus te abençoe. Amém.